Olá, pessoal. Estamos começando hoje o nosso podcast, o MVP, Marketing, Vendas e Pós-Vendas juntos. Isso mesmo. A gente conseguiu promover a paz entre o marketing, as vendas e o pós-vendas. E nós vamos trazer sempre aqui conteúdos que vão ajudar você a ser especialista nessas três áreas dentro da sua empresa. Pois é essa área que vai trazer as vendas, o lucro, a sustentabilidade da sua empresa. Nós estamos hoje naquele formato que você já sabe. Hoje eu entrevisto o Domingo e nós vamos continuar a falar sobre um assunto, para mim, um dos mais importantes dessa trilogia, né, Domingo? Como é que a gente faz para reter o cliente? O Domingo, ele tem muitas décadas de experiência especificamente fazendo isso, e ele está falando para a gente sobre retenção de clientes. Ou seja, é mais barato você manter um cliente na sua empresa do que você buscar um cliente novo. Domingo, bom dia. Bom dia, Emílio. Tudo bem? Vamos que vamos. Talvez boa tarde para quem está vendo Isso. agora, Ou talvez boa boa noite, boa talvez boa madrugada. madrugada. É isso aí. Se fosse eu, era boa madrugada. Assim, Prazer estar aqui de novo contigo. igualmente. Hoje nós vamos continuar aquele assunto que você começou e No que episódio 1, né, no episódio falamos 1. de retenção de clientes, começamos a falar, o assunto é muito vasto. Hoje, no episódio 3 aqui do podcast MVP, nós vamos falar mais sobre retenção de clientes e com certeza não vamos encerrar o Legal. assunto hoje, voltaremos em episódios futuros. Bom, quem não viu o primeiro, Sim. dá uma olhadinha lá no primeiro episódio. Tem muita coisa legal e hoje nós vamos continuar aquele assunto. E eu lembro que a pergunta que a gente parou foi: quem é o responsável dentro da empresa? Oficialmente, quem é que tem que cuidar da retenção parcial ou total de um cliente? Legal. Bom, retenção de clientes, olhando assim do ponto de vista do MVP, e sempre lembrando, gente, o nome MVP, para o nosso podcast, significa marketing, vendas e pós-venda. Tem a expressão MVP, mínimo produto viável, que é um piloto de uma nova empresa, de um novo produto e assim por diante. Mas para nós aqui, MVP são três famílias de assuntos essenciais para uma empresa, tudo relacionado a marketing, tudo relacionado a vendas e tudo relacionado a pós-vendas. De forma que eles se conversem, né? Exatamente, em harmonia de preferência. O assunto retenção de clientes está dentro da caixinha de pós-vendas. Perfeito. Você só consegue reter um cliente porque ele já é cliente. Já comprou de E você. aí no episódio 1 a gente explica o que é o conceito e tudo mais, e hoje a gente continua. Então, esse ponto é importante, quer dizer, quem é que deveria ser responsável pelo assunto retenção de clientes dentro de uma empresa? E o outro ponto é quem é que deveria, de fato, pôr a mão na massa e fazer a retenção do cliente, né? Uhum. Depende muito, assim, do porte da tua empresa, do segmento, do quantos clientes você tem, quantas intenções de cancelamento total ou parcial tem aí na tua empresa. Então, se esse volume é muito grande, cabe pensar em criar uma ilha de retenção de clientes, ainda que essa ilha seja composta de uma única pessoa. Então, seria um profissional especialista no assunto retenção de clientes. Teria que ser treinado por isso, teria que ter metas para isso, enfim. Chama ilha porque ele está exclusivamente pensando nisso. Exatamente. Ele só pensaria nisso. Bom, mas para isso também, ainda que seja uma única pessoa na tua empresa quem vai tratar de todas as intenções de cancelamento, total ou parcial, parcial a gente falou no episódio 1, que é quando o cliente quer reduzir o plano mensal que ele tem. Então, nós consideramos também que é uma retenção parcial, porque ele não quer cancelar tudo, mas ainda assim é importante que você tente reter essa intenção de cancelamento parcial ou redução de plano ou downgrade, como você chama na tua empresa. Aham. Bom, se a empresa for pequena, o responsável por isso é o dono, né? O dono é responsável por tudo numa empresa pequena. Se a empresa ela já tem um certo porte, um pouco maior, onde já tenha pelo menos um gestor, cabe a esse gestor, que é um gestor geral, ser responsável pelo assunto retenção de clientes. Até pela importância, né? Exatamente. Bom,
Na verdade, é o goleiro do time, né? O atacante é o vendedor, é aquele que faz gols, né? Que traz dinheiro novo. E essa figura que vai reter clientes, e a gente falou também no episódio 1, tem assim a retenção preventiva, que Uhum. é o pós-venda preventivo, todas as ações que você faz para fidelizar esse cliente. Aham. Mas o tópico de hoje é a retenção reativa, quer dizer, há uma intenção clara e formalizada do cliente em cancelar todo o contrato dele com você ou cancelar parcialmente esse contrato com você. Quer Então, dizer, ele te informou oficialmente que é ele, isso que ele aí. tem a intenção de Então cancelar. é disso que nós vamos tratar especificamente. Está dentro da família de pós-vendas. Perfeito. Então, se você tem alguém que é responsável por pós-vendas, então, de novo, a empresa pequena é o dono para tudo. A empresa já cresceu um pouco mais e tem pelo menos um gestor, provavelmente esse gestor é que deve ser responsável por isso. Não, a empresa é maior ainda, ela já tem vários gestores, já tem um gestor comercial. Bom, então, esse gestor comercial, porque pós-vendas também está dentro de comercial, Claro. seria responsável por essa área. Não, a Uhum. empresa é muito maior, Domingos, você não está entendendo. Então, em algumas empresas maiores, você pode se dar o luxo, né, ou não, né, de necessidade, talvez, de ter um gestor específico de ilha de retenção. Entendi. É sinal que você tem muito cliente, e quem tem muito cliente tem muito tudo, inclusive tem muita intenção de cancelamento, e aí vale a pena ter talvez um gestor responsável por isso. Mas se você não está nesse nível, no mínimo, tem que ter uma pessoa escalada, contratada já com esse perfil, treinada, mensurada nessa operação e remunerada por isso. Então, é uma coisa básica. É A uma gente, a função gente que vai tem que voltar existir na nesse empresa. tema específico, quer dizer, remuneração de funcionários conforme a sua atividade. Isso é um assunto sensacional. S- Primeiro, para conseguir as coisas que você precisa da tua equipe, você tem que saber pedir. Uhum. E saber pedir é saber remunerar. Se você pede A, mas remunera por B, você não está sabendo pedir. É legal. Ah, eu quero aumentar a receita adicional recorrente na minha empresa. E você está remunerando por quantidade de vendas feitas, então você está pedindo uma coisa e remunerando De outra. outro jeito. Aonde que você acha que a tua empresa vai ir? Na remuneração. Quando um funcionário está em dúvida, o que que o meu chefe quer de mim? A primeira coisa que esse funcionário tem que pensar é o seguinte: eu sou remunerado pelo quê? Uhum. Então, velho, isso deve ser a coisa mais importante que a tua empresa quer de você. Uhum. É tão importante que ela está te remunerando para isso. Sim. Mesmo que você tenha outras obrigações, que são atividades secundárias e tal. Mas, enfim, mas tem empresa que não sabe pedir. Uhum. Porque ela pede uma coisa nas reuniões, nos e-mails, feedbacks, e na hora de remunerar, está pedindo outra coisa. Quer dizer, então tem que ter um alinhamento. Ou ela pede uma coisa e ela mesma não faz E ela aquilo, mesma não se não faz. comunica bem com os colaboradores, não diz o que espera deles. Quer dizer, o funcionário ele entra e tem que tentar adivinhar, Exatamente. porque ele não Então, tem um padrão de se você repente. está perdido, se teu chefe não deixou claro isso para você, vai conversar com teu chefe. Exato, E tenta, quer dizer, você vai fazer o trabalho inverso, você vai gerenciar teu chefe, mas alguém tem exato. que gerenciar essa bagaça Qual aí. que são as regras do jogo para Isso, poder chefe, jogar? vamos lá, eu tenho essas e essas atividades aqui. Qual que é mais importante, chefe? Qual que é o número um? Qual que é o número dois? Qual que é o número Que três? você precisa mais. Ainda que você não seja remunerado em termos de comissão, de variável por isso, você pode ter um salário fixo, mas ainda assim é imprescindível que você saiba o que é prioridade na tua empresa. Você Perfeito. pode até sugerir para o teu chefe, com jeitinho, sem ofendê-lo, Aham, do que você entende que deveria ser. Mas, de novo, a palavra final é do chefe. perfeito. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Bom, então, mas voltando ao ponto. Então, é importante que você tenha alguém que é o titular do assunto retenção de cliente. Não pode ter dúvidas nos teus processos. Aí, de novo, conforme o porte da empresa, é o dono que não pode deixar bola solta, bola dividida. Aham, Assunto tal,
titular desse assunto, fulano. Reserva, ciclano. Uhum. Terceiro reserva, o segundo reserva, sei lá, Beltrano. Uhum. Tem que estar muito claro isso. Bom, então, quando houver uma intenção de cancelamento, as pessoas têm que saber o que fazer. Uhum. Quem vai atender, quem Quer dizer, tem um processo vai ser padronizado, mensurado por esse trabalho e assim por diante. Bom, indicadores, então, né? empresas menores, como deve ser a grande maioria, né, da nossa audiência e tal, apesar que os grandes nos assistem também, mas tem muito mais empresas menores no Brasil do que empresas maiores. 80%. Então, vamos lá. Então, a grande maioria das empresas, de fato, não tem nem volume para ter, às vezes, uma pessoa que só faça isso. Então, é importante também, ainda que tenha um titular para tratar de retenção de cliente, um cliente quer reduzir o plano ou quer cancelar total, tem que ter um titular para resolver esse assunto. Bom, ainda que não seja ele quem atendeu esse cliente, porque você tem lá alguém que faça o atendimento reativo, receptivo, ele vai atender tudo. Ali é um pronto-socorro, né? É um clínica geral. Ele Perfeito. atende tudo, mas quando o assunto for intenção de cancelamento, essa pessoa tem que saber para quem ela vai direcionar esse assunto. Uhum. E, de novo, intenção de cancelamento, às vezes você só tem uma bala de prata para resolver. É um único tiro. Uhum. Se você errar esse tiro, não vai ter um segundo, porque também imagine que coisa ruim para um cliente. Ele quer cancelar, algumas empresas cometem esse erro. Você não consegue cancelar. Você fala com A não resolve, fala com B não resolve, e fica um jogo de empurra. Isso é horrível. Até, né? Só que vai gerar reclame aqui, vai gerar crítica em redes sociais, processo, né? processos judiciais e assim por diante e tal. Bom, então não recomendo que você se... Mas também entendo que não deva ser fácil demais cancelar ou reduzir um plano na tua empresa. Sim. Eu já vi empresas onde, assim, alguém liga ou manda um e-mail e fala o seguinte, olha, eu quero cancelar meu plano total, eu quero reduzir meu plano. E a pessoa imediatamente, pois não, envia um e-mail assim assado, o cara já passa os procedimentos na hora. Não pergunta por quê, quem é que está pedindo, Direciona nada. para alguém que está preparado Quer para dizer, falar com esse... então está muito fácil cancelar ou reduzir na tua empresa, está muito fácil. Legal? Então, de novo, cuidado com os extremos, né? Criar dificuldade demais para alguém cancelar ou reduzir o plano, que é um direito do cliente, você não deve negar esse direito. Também não deve facilitar tanto assim também. Até por consideração ao cliente, eu falei isso no episódio 1 aqui do podcast, eu falei, cara, imagina o seguinte, puxa, alguém quer ter o cliente, liga e fala que quer cancelar ou quer reduzir o plano, você não pergunta nem por quê. Mas você sabe de uma coisa, Domingo? Me permita Sim. adicionar. A gente está propondo aqui juntar marketing, venda e pós-venda, né? Por que a pessoa faz, de repente, uma ação como essa de nem perguntar por que ela está querendo cancelar? Porque aquela pessoa foi treinada para atender e não para vender. Sim. Isso acontece muito na parte de vendas. Né? O vendedor, o cliente chega, ele atende o lead e não vende para o lead. O lead está ali para você vender. Né? Atender é tipo, não, esse carro tem tantos cavalos, tem tanto... Mas, cara, leva essa conversa para um fim. Sim. E não só um balcão de informações do shopping, que você chega onde fica a loja tal. Isso acontece no pós-venda. Eu acho que esse podcast, ele tem esse fundamento. O cara que faz o pós-venda, ele tem que entender que ele é um vendedor também. E se o cara está falando, eu não quero mais, ele tem que se portar não como um atendente. Ok, senhor, envia um e-mail, abra o ticket. Pô, por que você não quer mais? Ele tem o papel de vendas também. Eu acho que é esse o nosso grande diferencial do nosso podcast, é levar isso para os profissionais de marketing, venda e pós-venda, que no final das contas, todo mundo tem que vender. É isso aí. Dependendo, assim, há demandas reativas, receptivas, em que você tem que atender mesmo. Olha, o cliente está pedindo lá uma nota fiscal, uma segunda via de boleto, aí, ok, entendeu. Faz parte do serviço. Entendeu e atendeu a solicitação do cliente. Ou é uma dúvida, quanto é 1 mais 1? 2, pronto, está resolvido o problema. Sim.
Porém, intenção de cancelar um plano total ou intenção de reduzir um plano mensal é um assunto diferente, é um assunto muito importante. Fundamental. Então, isso tem que estar pensado, quem é que vai atender, quem é que vai fazer a tentativa de retenção Quem é o responsável por aquilo? do cancelamento total ou do cancelamento parcial. Então, voltando à tua pergunta original, quem é que deve fazer isso? Então, primeiro, definir responsável. Se é o dono da empresa, conforme o porte, se é um gestor geral, se é um gestor comercial que cuida de vendas e pós-vendas, ou se você, de repente, a empresa tem um porte maior, tem um gestor só de pós-vendas, então essa pessoa deveria estar com essa missão e tal. Bom, esse é o responsável enquanto gestão. Mas esse responsável pela gestão desse assunto deve ter na sua equipe pelo menos uma pessoa que é o titular, que é o responsável de pôr a mão na massa. Perfeito. De falar com esse cliente que quer reduzir o plano, né, fazer um cancelamento parcial ou fazer um cancelamento total, entender os motivos, entender quem é que está pedindo, até para ver se essa pessoa que está pedindo é um mensageiro ou se ela tem de fato autonomia, autoridade, competência para cancelar. Porque, vê bem, a decisão, falamos isso também no episódio 1, a decisão de cancelar um plano, reduzir um plano, é uma decisão séria. Porque imagine um pedido indevido de redução de plano. A empresa mantém um volume de consumo alto, igual ao que foi contratado ou até maior, e quer reduzir o plano. E essa mudança de plano significa um custo unitário maior. Menor volume contratado, menor custo unitário. Só que se o volume continua alto, não adequado ao novo plano, né, que pediram lá para reduzir, você vai gerar um problemão para o cliente. Porque ele vai gastar muito mais dinheiro, né? Ele está no plano inadequado. Ele foi migrado, ele foi reduzido para um plano inadequado. Ah, mas domingo foi o cliente que pediu. Ok, mas alguém indevidamente fez um pedido. É nossa responsabilidade como contratados alertar o cliente, explicar ao cliente, olha, para o teu atual volume de consumo, você está no plano adequado. Ou não, pelo contrário, você deveria até aumentar teu plano. Perfeito. Porque o custo unitário é menor no plano seguinte, se você vai manter esse volume. Então não vale a pena ficar pagando excedentes a um custo unitário maior, conforme o modelo de negócio que você adquiriu. E ele está querendo reduzir o plano, quer dizer, ter um custo unitário menor ainda. Gente, esse cliente, para você contratado, financeiramente pode ser até bom. O cliente vai continuar consumindo a mesma quantidade de produtos e serviços e vai pagar um custo unitário maior. A gente não faz sentido. No mínimo, você, contratado, deve alertar alguém na empresa. Bom, você tem lá no contrato quem comprou. Outro ponto importante, quando você conquista um novo cliente, tem que estar muito claro isso no cadastro desse cliente. Quem comprou, quem assinou esse contrato, porque às vezes quem comprou não é quem assina. Então vamos lá, um gestor comprou, fez toda a negociação, comprou. Na hora de assinar o contrato, uma outra pessoa assinou, talvez o dono da empresa ou um gestor mais sênior. Quem é que vai usar? De fato, o dia a dia, quem é que está usando? Pode ser uma terceira pessoa que está usando. E tem que estar muito claro também uma quarta pessoa, quem é que paga isso? Então, conforme a situação, você contratado tem que saber, eu vou falar com quem está usando, com quem paga, com quem comprou ou com quem assinou. Tem que estar muito claro. Então, por exemplo, uma decisão de reduzir um plano ou de cancelar um plano, no mínimo, a pessoa titular, né, pelo assunto retenção de clientes, tem que falar com quem comprou. Tipo, olha, você que comprou da gente, o que mudou aí? Uma outra pessoa daí está pedindo para reduzir o plano ou está pedindo para aumentar. Você concorda com isso? É isso mesmo? Ou, em último caso, procurar quem assinou os contratos. Olha, nós temos um contrato aqui com a tua empresa, assinado por você, e tem uma pessoa aí pedindo
para reduzir esse contrato ou para cancelar. Então, eu preciso alertar você, né, já que o contrato foi assinado por você, das consequências para a tua empresa, tanto da redução do plano quanto do cancelamento total, e ver se você concorda. Esse assunto é com você mesmo? Você quer que eu trate esse assunto com você ou você quer que eu trate esse assunto com uma outra pessoa? Se ele quiser tratar com ele, beleza, vou tratar com ele esse assunto. Não daria para questionar a autoridade, foi ele que assinou o contrato. A parte legal isso. Conta muito nessa Agora, hora, né? como ele é a autoridade máxima, se ele me direcionar para uma outra pessoa, se ele está delegando uma outra pessoa, ok, vou tratar a redução, né, ou o cancelamento total com a pessoa indicada por quem assinou. Mas, no mínimo, eu preciso tentar falar com quem comprou. Ainda que essa pessoa não tenha assinado o contrato. Essa pessoa teve toda a autoridade para comprar, ainda que não tenha assinado. No mínimo, eu quero ouvir essa pessoa. Independente, porque, gente, pode ser um problema de comunicação na empresa, pode ser um erro. Alguém pode estar pedindo indevido, tá extrapolando a sua autonomia, pedindo uma redução de plano, pedindo um cancelamento de plano. Isso não está alinhado lá internamente. Então, eu tenho a obrigação de procurar a pessoa certa para tratar esse assunto. A partir do momento que eu estou falando com a pessoa certa, aí começa o processo, né? Avança o processo, na verdade, de tentativa de retenção do cancelamento total ou do cancelamento parcial. Mas aí eu já olhei o histórico do cliente, o que ele usou, o que não usou, se ele está pagando, se não está pagando, enfim. Se tem histórico de reclamações, de ligações, opa, então ele já vinha reclamando há um certo tempo. Hein? Quer dizer, precisa ter esse histórico, né? Sim. Olha, a tentativa de retenção de um cancelamento total ou parcial, como eu já disse, é como se fosse a bala de prata. Você tem que acertar o tiro na testa. É um sniper. É o sniper, né? Que é a tua metodologia. É o sniper, é tiro, mas ele tem que ser certeiro. Então, você não pode ficar tentando várias vezes. O cliente talvez não vá te dar uma segunda oportunidade de reter. Pode ser que ele não te atenda mais. Cara, é isso aí. É isso aí. Não vou mais te atender. Olha, o pedido de cancelamento ou de redução do plano já está aí, está formalizado, está correndo tempo. Então, se existe uma carência e tal no contrato, está correndo tempo já. Bom, e você, como desperdiçou a chance, assim, quando falou com a pessoa certa, não falou a coisa certa, talvez você não tenha uma segunda chance e tal. Bom, então vamos lá. Então, o gestor responsável pelo assunto retenção de cliente depende do porte da empresa, tudo mais e tal. E esse gestor tem que ter um titular lá, um ou mais, porque depende da quantidade de clientes que você tem e da quantidade de intenções de cancelamento ou de redução que você tenha, né? Mas pelo menos tem que ter um titular. Então, esse titular, vamos lá. Que perfil essa pessoa tem que ter, Domingo? Eu entendo que a retenção de um cliente é a venda mais difícil que tem. Bom, primeiro, é uma venda. Reter um cliente é uma venda. É vender novamente. E é uma venda até mais difícil do que a primeira venda, quando ele era um prospect, um lead, e você o transformou em cliente. Você conquistou esse novo cliente. Porque a venda original, você vai apresentar expectativas. É uma venda de expectativa, promessas. Só que agora esse cliente, né, que está querendo cancelar total ou parcialmente, ele já tem uma experiência concreta, na prática, com você, enquanto cliente. Perfeito. Pode ser de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano ou mais anos. Ele já tem essa experiência. Então, vê bem, não é só mais expectativas, ele já tem uma realidade. Perfeito. E na cabeça dele, se ele estiver fazendo a comparação correta, ele está comparando as expectativas geradas lá atrás, na época da venda, com a percepção do que está sendo entregue. É percepção. Talvez você entregue muito mais para ele, mas ele não percebe 100% do que você entrega. Então, percepção, para quem percebe, é realidade. Você gerou uma expectativa de 100% e ele está com uma percepção de que está recebendo 50% disso. Por isso, ele está com a decisão de reduzir o plano ou de cancelar total. Beleza? Bom, então, se retenção de clientes
é um ato de venda. E é a venda mais difícil, porque você já não tem mais o benefício. Começa em desvantagem. Exatamente, começa em desvantagem. Bom, outra coisa, ele. Temos só o seguinte. Sim, claro. Isso é muito bacana. Falhar faz parte. Né? Sim. E eu costumo dizer para os meus clientes, para os meus amigos, a empresa está sujeita a falhar. E o cliente tá sujeito a ficar chateado com aquilo e falar, cara, não quero mais. Sim. Né? Mas é a falha. Cenários mudam também, ainda que não tenha ocorrido nenhuma falha, o cenário do cliente mudou. Exatamente. Pode Antes ser ele tinha uma financeiro, necessidade, hoje exato. ele está num outro momento hoje. Mas no caso da falha, e não, assim, a empresa tem que se organizar para não falhar, claro. Sim. Né? Mas as falhas às vezes acontecem. E aí o que eu costumo dizer? Aproveite a falha para mostrar para o seu cliente como é que você se comporta com a falha. Sim. Porque é muito fácil você ser muito bom quando tudo dá certo. Agora, como é que você se porta quando dá errado? Né? E se seu cliente fala, pô, ele errou, ele assumiu o erro, ele corrigiu a tempo e ele estava à disposição, ele se mostrou prestativo, ele trouxe opções de solução. Pô, que legal. No caos ele se mostrou Sim. bacana. Então, o que eu costumo dizer também é que o pós-venda, ele sempre é uma nova venda. Que foi o que você disse agora. É isso aí. Em vendas de receita recorrente, onde o cliente, ele vai ser teu cliente por um tempo determinado ou indeterminado, ele tem uma prestação de serviço contínua, você, na verdade, idealmente, no processo de pós-venda, que começa a partir do momento em que você conceitou que virou cliente, ou a assinatura do contrato, físico, eletrônico, sei lá, você tem que ter um processo. Falamos isso também no episódio 1. Sim. Bom, então tem que estar claro para você que você tem que vender para esse cara todo dia. Todo dia. Mas aí, isso não é retenção de cliente, isso é fidelização. Perfeito. É tudo aquilo que foi feito antes da intenção de cancelamento total ou parcial. Legal. Então, tudo isso que você falou tem que ser feito antes. Na hora em que o cliente manifesta a intenção de cancelamento, é outro jogo. É outro jogo. É outro jogo. Eu compararia assim, né? Eu com as minhas analogias, né? Retenção de clientes é muito parecido com paramédicos, né, que atuam assim, em rodovias. Houve um acidente, tem lá um acidentado que está correndo um risco de vida ou risco de morte. Cara, ali é o momento de resgatar a vida dele mesmo. Quer dizer, primeiro tem que ser rápido, tem que ser preciso, não pode errar ali. Né? A diferença entre a vida e a morte está por um segundo, um fio de cabelo, desfibrilador, né? Oxigênio, injeção de adrenalina, né? Impedir sangramento, né? O ser humano tem 7 litros de sangue, então, e não precisa perder os 7 para morrer não, hein? Então, enfim, retenção de clientes é isso, agir rápido, evitar essa intenção ou ganhar um tempo. Legal. Então, por favor, vamos conversar. Talvez a retenção de clientes não dê para ser feita por telefone, talvez precise de uma videoconferência, talvez precise de uma visita presencial, dependendo aí do teu mercado e tal. Enfim, você precisa ganhar tempo. Então, quem está fazendo, né, socorristas de rodovias, paramédicos, ele não vai tratar tudo desse cliente ali. Ele tem que evitar que ele morra, ganhar um tempo, até transportar essa pessoa para um ambiente mais adequado, com condições mais adequadas. Agora é um outro time que vai tentar dar uma Muito sequência. Legal essa analogia, viu? Então não é hora de você tratar com homeopatia. Olha, é muito importante, e treinamento. Não, cara, você não está entendendo. Imagine que você, de novo as analogias malucas, né? Um casamento, a mulher fala, quero terminar o casamento. Cara, você tem que tomar uma ação rápida. Ela já está com as malas na porta. Se ela sair do outro lado, vai ser difícil voltar. Então, vamos conversar, pelo amor de Deus, senta aqui, vamos ouvir. Quero te ouvir primeiro,
Então tem que deixar, né, a pessoa que quer cancelar tudo, que quer terminar tudo, deixa ela falar. E não é hora de rebater nada de justiça. Ouça tudo. É que E nem se você aqueles. sente que ela não falou tudo, esprema um pouco mais Aham. para ver se sai tudo. Pra sair E tudo. tenta entender esse tudo. Quer dizer, Aham. vai ouvindo, vai incentivando a falar tudo e vai tentando anotar isso né, de um jeito e tal. Bom, agora que você entendeu tudo, e o ideal é que seja o máximo possível mesmo, agora você tem que agir rápido, pensar rápido, para tentar ver, bom, Minimizar. por onde que eu começo? Quais dos motivos alegados, por quais que eu começo a tentar entender o que Quer dizer, aconteceu, a uma venda de percepção novo. do... É uma É nova uma venda e venda. é muito difícil. Então, não adianta você botar pessoas que não têm um perfil de venda para fazer a venda mais difícil. Mais difícil. E é o que a maioria das empresas cometem erro. Geralmente, a pessoa que vai atender intenções de cancelamentos totais ou parciais tem um perfil administrativo Não é ou empática. tem um perfil de atendimento. Eu Perfeito. fui gestor de atendimento muitos anos, tive a sorte de ter um time muito bom. Na época, no Brasil, durante 5 anos, a nossa equipe ganhou o prêmio de melhor atendimento do Brasil na área de prestação de serviços, do Bacana. prêmio mais valioso que tem no Brasil, um prêmio sério mesmo. Uhum. Pelo menos era sério na época, acredito que ainda seja. Em 5 anos ganhamos 4 vezes. Caramba. A equipe nossa ganhou 4 vezes e tal. Aham. Então, e tinha uma máxima em atendimento, olha, bota o marvado para vender, ou a marvada para vender, E e o o bonzinho, bonzinho a boazinha para pra atender. atender. Durante muito tempo, eu assim acreditei nisso. E Aham. isso tem um fundo de verdade, né? Sim. Realmente, para vender, Tem... exige uma certa Exige. agressividade maior, né, um perfil mais Para proativo e tal. converter. Para É, converter. Porém, gente, em atendimento a clientes também, não adianta botar o bonzinho que tem medo de cliente, concorda com tudo do cliente, porque vai virar um ralo. Vai. Tudo que você está Um saco de vendendo com pancada. agressivo lá atrás, essa pessoa, principalmente se você der autonomia para a pessoa errada, ela vai dar tudo para o Vai. cliente. Ela vai cancelar todos os boletos em aberto, ela vai Vai. dar todos os descontos, ela vai perdoar tudo, ela vai dar créditos, vai dar bonificações. Então a pessoa, esses anos todos me fez mudar um pouco de opinião. Aham. Eu colocaria vendedor em todas as Eu áreas. também. Vendedor para reter. Talvez o melhor vendedor seria para reter, o mais rápido. Aquele que tem aquele que chama de tiranocínio. Ele não pode errar. O cliente já tomou a decisão de cancelar. Então, enfim, os outros que são um pouquinho menos agressivos eu botaria em venda. E um terceiro tom de vendedor, que não são tão agressivos assim, mas são vendedores, no atendimento. Não adianta pôr um vendedor muito ambicioso, muito agressivo no atendimento receptivo, que ele não vai se sentir bem ali. Enfim, ele vai querer ganhar todas as discussões com os clientes, e aí ele ganha discussão e perde o cliente, ou ganha um reclame aqui, ou ganha uma ação judicial, Aí entra muito que a ou gente. tira a ambição dele também. Poxa, ele está vendo o time de vendas ganhando prêmio, ganhando viagens e tal, e as áreas de atendimento muitas vezes não têm esse tipo de premiação. Bom, mas são vendedores. Tudo bem, pode não ser os mais agressivos ou os mais campeões de venda. Ok, mas tem que ter uma essência de vendedor. Ele vai ter que vender ideias. Ele vai ter que contra-argumentar, ele vai ter que ter a habilidade de ouvir o cliente, ver os pontos, as objeções, os motivos que ele quer Você cancelar. percebe que volta no fluxo sniper? Sim, Volta. sim. Tem que percorrer 6 etapas. O vendedor ele quer que o lead entre na 1 e ele feche na 5, na 6. Né? Inclusive, falamos sobre a metodologia Sniper do Emílio no episódio 2 Dois, e exatamente. vamos continuar em episódios Ele parou seguintes. na letra I de internalizar, Tem que é o muita que você coisa está aí. falando. Isso. Internalize. Por que ele está reclamando? Por que ele está querendo cancelar? Internalizar não é só ouvir. Sim. Você tem que ter a capacidade de se colocar no lugar da pessoa. Você tem que ter a capacidade de falar, pô, a gente errou. Em algum momento a empresa errou. Porque era para eu ter evitado isso ali atrás, que foi o que você disse. Quer dizer,
Se você não conseguiu reverter lá atrás, ele já está com a intenção de cancelamento. Sim. Né? E uma outra coisa curiosa que você estava falando sobre o poder da pessoa reverter, me lembrou aqueles negociadores da polícia, sabe? Que o Sim. cara tá lá, ele falando, aí chega o cara e Essa analogia é ele pega e excelente. fala, olá, tudo bem? E aí o ladrão já fica diferente, né? É. Então tem gente É que um ótimo não exemplo. é? Negociador em caso de sequestros e tal, Exato, né? exato. Negociador por parte da Ele polícia. não pode errar, né? Cara, ele não pode errar, senão a vítima do outro lado morre, pode ser morta lá pelo bandido e assim por Aham. diante e tal. E em determinados momentos, até isso me lembrou uma outra coisa. Pode ser que em determinados processos de retenção de cliente haja um desgaste entre a pessoa que está fazendo a retenção e o cliente que quer cancelar. Sim. Nesses momentos, da mesma forma como a polícia age negociador, troca o negociador, troca o negociador. Legal. Não vai esperar esgarçar e acontecer o pior. Sim. Houve uma quebra por algum motivo assim de credibilidade Sim. ali entre quem está fazendo a retenção e cliente que quer cancelar, troca-se. Então chega alguém, olha, estou chegando agora, vim aqui para te ajudar. Parece que houve um problema com uma outra pessoa. Me conta tudo, não me conta nada, me conta. Eu vim aqui, eu acho um absurdo, né, que clientes não sejam bem atendidos. Então, você tem que chegar com a credibilidade total e meio que está começando do zero, não. Só que você, o novo negociador, já tem que ter aprendido tudo até onde o negociador anterior foi. Você sabe que eu vou te dar um exemplo, e dizem que é muito bom no podcast a gente falar de coisas que aconteceram. E eu passei exatamente por isso. Eu não vou dizer o nome da empresa ainda, porque Sim. por causa da última pessoa que eu conversei. Sim. Um gateway que todo mundo conhece. Gateway é aquela empresa que você usa para fazer os pagamentos na sua loja virtual ou física, enfim. E eu sofri um golpe de uma cliente que comprou um produto nosso. Depois de 5 meses, deu um chargeback no cartão. Sim. Muito comum também isso, você sabe. Cara, e o gateway que você contrata, você paga caro para usar ele. E o que você espera dele? Pô, me proteja de golpe. Sim. Não é isso? E não, simplesmente eles foram lá e pegaram um dinheiro que estava na conta, alegando que a cliente não tinha recebido o produto. Aí eles me deram 2 dias para me defender. Quer dizer, 2 dias? Não existe nada que você tem 48 horas para provar que você Sim. é honesto. Cara, e aí começou toda essa parte, liga e fala com um. Você percebe que cada um fala uma coisa, que não existe um padrão, que foi E exatamente o que até você então falou. não era uma intenção de cancelamento. Não, eu tô tentando Era uma resolver o ligação problema. com uma solicitação simples. Simples e ao mesmo tempo tensa, Sim. né? Mas que. Então, Enfiaram esse é a um mão no ponto meu bolso e pegaram um Esse é um dinheiro ponto alto. importante. Atendimentos receptivos ou reativos não resolvidos satisfatoriamente podem virar intenções de cancelamento. Então virou. E assim, Domingo, eu sou cliente há muito tempo. Eu indico para os meus clientes que vão utilizar. Então não era só o dinheiro, eu não ia morrer por causa daquele dinheiro. Mas é a decepção. Fala, porra. E me falaram mesmo para não usar essa empresa, porque eles são isso, isso e aquilo, mas para mim funciona. Então, eu estava decepcionado. Aí, num belo dia, enfim, passa para um, passa para o outro, aí você chega no tal do coordenador, né? Que a gente não sabe nem se é verdade. Sim. Assim. E o cara meio que, não, pô, eu tinha foto da pessoa com o produto, tinha provas o bastante, mas o processo de defesa era meio que fazer eu perder. Sim. E eu expliquei isso para ele, ele abriu um novo chamado, e daqui 3 dias eu falo com você. Deu 3 dias que aconteceu? Sumiu. Não respondi e-mail, não, e eu ligava lá, falava o nome dele, pô, ele deve ser de outro departamento. Aquela coisa que o cliente começa a ficar nervoso. Até que um dia eu peguei, liguei e falei, olha, é minha última tentativa. Se você não me der nenhuma resposta, na maior tranquilidade do mundo, eu vou acionar a justiça, eu vou acionar o Reclame Aqui. Só que você vai perder um cliente. Eu trabalho com vendas, não é possível Quer dizer, que vocês você vão... deu todas as chances para o cliente se de manifestar. cliente. Cara, essa menina me deu um atendimento. E eu nem sei por quê, porque pelo nível dos outros, Sim. não é possível que ela esteja na mesma empresa que os outros. Sim.
mil desculpas, nós vamos resolver, o que está acontecendo é isso, isso e aquilo. O chargeback, a empresa, o cartão tem 120 dias para dar uma resposta. Ninguém me disse isso. Sim. E o que aconteceu? Eu me acalmei. É. Primeiro, meu prazo era de 3, pulou para 120 e eu tô tranquilo. Por quê? Porque ela me explicou, porque ela me atendeu, Sim. porque ela pediu desculpa. Então, olha como... A cada informação que você... Isso ainda na fase de atendimento receptivo reativo. Uhum. Não estou nem falando de intenção de cancelamento. Porque se você resolve nessa fase, nem haverá intenção de cancelamento. Então, mas nessa parte pré-intenção de cancelamento, você precisa passar as informações. A cada informação que você dê, que para o cliente pode ser entendido de uma forma negativa, o cliente queria A e você está dizendo que só pode B, isso tem que ser explicado, justificado. Então, em muitos casos, quando você explica o porquê daquele prazo, olha, isso aqui é para o teu próprio bem, isso aqui é para a tua própria segurança, e assim, tem que explicar. Eu ia desligar, eu tenho 10 contas nesse banco. Sim. Eu ia cancelar. A minha ligação era de cancelar. Só que não era só de cancelar. Eu ia cancelar, meu advogado já estava com todos os documentos, eu ia no Reclame Aqui, virou uma questão de honra. E tem isso também, o cliente insatisfeito não é nem pelo dinheiro, ele cara. Já não está mais preocupado com o dinheiro, é uma questão pessoal. Cara, levou para o coração, realmente. Acabou. Agora, veja bem, então... Uma coisa é você agir no momento da intenção de cancelamento. Mas olha quantas coisas que se você fizer antes, na fase do pós-venda, do atendimento receptivo, reativo, dá para resolver. E também nas expectativas geradas lá na fase da venda, e eu diria até antes da venda, na fase do marketing. Sim. Porque se você... Olha como é tudo integrado. Se você, pelos teus conteúdos, pelas tuas ações de marketing digital, você induz de alguma forma, às vezes não tem nem má fé nisso, mas você ou tem má fé, mas você induziu o cliente a uma certa expectativa. Durante a fase da venda, essa expectativa foi mantida ou até acelerada, aumentada, e você de fato não tem capacidade de entregar isso vai aparecer no pós-venda, essa quebra de expectativa. Então é importante vender, gerar expectativas factíveis que você seja capaz de entregar no pós-venda. Venda, você vende expectativa, pós-venda, entrega expectativa. Se você... Eu diria mais, supera a expectativa. Sempre que possível. Se você conseguir criar uma gordurinha ali de segurança, puxa vida, eu criei uma expectativa de entregar 100, estou entregando 100 e ainda consegui entregar 110, 120, maravilhoso, isso gera gordura. Às vezes o relacionamento é um conta corrente, exatamente. Sim, não quer até sem custo, exatamente. Pode ter um valor fantástico. É isso. Mas... toda vez em que a expectativa ela não foi atendida em 100%, tecnicamente esse cliente está insatisfeito. Perfeito. Estar insatisfeito não significa necessariamente que vai evoluir para uma intenção de cancelamento total ou parcial. Mas você já está com o bumbum na janela, você já está exposto, está correndo um perigo lá. Bom... aí depende do perfil do cliente, da paciência, mas em algum momento, expectativas não atendidas, ou seja, o cliente está tecnicamente insatisfeito, mas existem gradações de insatisfação. Perfeito. Tem cliente que está 2% insatisfeito, tem cliente que está 10% insatisfeito e assim por diante. Pode ser que chegue uma hora, tem cliente que com 5% de insatisfação, ele já quer cancelar, o cara é praticamente um tolerância zero. Tem outros clientes que têm um nível de tolerância maior. Eu não ficaria arriscando com isso. Perfeito. Porque a maioria das empresas, dá para dizer, não fazem o preventivo e apostam todas as fichas na retenção de cancelamento. Perfeito. Aí quer jogar um caminhão de benefícios, agora tem isso, agora tem isso, e aí talvez seja tarde demais, né? Exato. Talvez um trabalho preventivo melhor, entregando o combinado no mínimo, entregando e fazendo o cliente perceber isso. Porque também tem outro ponto, tem empresa que entrega tudo que foi prometido ou até mais do que foi
né, prometido, Prometido. mas não faz o cliente perceber isso. Percebo, O que não é percebido não existe. perfeito. Então tem vários benefícios. Eu me lembro que assim, em tentativas de retenção, a minha primeira empresa, e que foi a maior delas e tal, que deu margem a abrir outras empresas, bem no comecinho, na época das vacas magras, eu fazia 100% das intenções de cancelamento. Eu fazia o processo de retenção. Uhum. No começo me apresentava como um funcionário normal Aham. e tentava reter normalmente e tal, tentando entender o motivo, quem é que está querendo cancelar, enfim, a gente vai Aham. falar mais disso aqui nos próximos tópicos e tal. Aham. Quando eu percebia que não era suficiente, aí eu dava uma carteirada. Ali eu falava que eu era dono e ali isso também tem uma força. Sim. Mas eu tentava não usar essa carteirada logo de início, porque muitas vezes não era Não nem precisa. necessário. Gente, a maioria das intenções de cancelamento, às vezes enfim, são gradações. Às vezes, então, só que muitas vezes, né, no processo de retenção assim, de um cancelamento, é, tem gradações. Às vezes você consegue, às vezes é uma simples dúvida, um mal entendido que assim que você esclarece, o cliente acha que foi cobrado a mais do que ele, e como ele é um cliente tolerância zero, ele já quer cancelar. E às vezes você explica para ele, olha, por A mais B menos C, esse valor está certo. Aham. E aí, ele entendendo isso, ele desiste da intenção de cancelar, Você né? acha que tem uma diferença muito grande de como a empresa se comporta quando ela está divulgando, né, fazendo marketing, quando ela está convertendo ali, a equipe de venda está fazendo a proposta, negociando a proposta, etc. E aí ela liga todo dia, e aí o vendedor, e aí, como é que tá? Vamos fechar, vamos lá, vamos Sim. crescer, vamos. Aí o cara compra. Aí a equipe que vem depois pois não, olá, o que você precisa? Será que eu acho que existe uma diferença gritante do que acontece depois que o cliente assina o contrato? Concordo, parte disso é até natural mesmo, né? Porque é uma negociação e aí o vendedor ele vai até as últimas consequências para tentar finalizar essa venda. Mas finalizada a venda, é importante que haja o próprio vendedor. Venda é venda, pós-venda é pós. O próprio vendedor que acabou de concretizar aquela venda, ele já tem que preparar esse cliente para o processo de Perfeito. pós-venda. Até, por exemplo, dizer, olha, a partir de agora, Você falou isso no episódio. exatamente, o processo nosso, pensando no melhor para o cliente e tal, nós temos uma outra pessoa especialista, então fica tranquilo, eu não Mas estou te abandonando. Passa por essa pessoa que vai entrar, ter essa visão que você está falando. Exatamente. Tem que ter um processo. O gestor ou dono tem que criar esse processo e ele tem que assegurar, fiscalizar mesmo, assegurar que o vendedor está fazendo isso, Aham. porque foi esse o combinado. Bom, Perfeito. então ali o vendedor já vai gerar uma expectativa de pós-venda para o cliente. Como é que funciona? Olha, Vai alinhar, né? quem vai te atender é fulano, ou então você, né, dúvidas, né, qualquer assunto de pós-venda, o telefone é esse, o WhatsApp é esse, o e-mail do atendimento é esse. Fica tranquilo, eu agora, por uma questão de organização, de especialização, tem alguém que é mais especializado do que eu no pós-venda, que agora começa a tua entrega, mas essa entrega está alinhada com as expectativas que eu combinei com você, então fica tranquilo. E olha, no pior cenário, se esse pós-venda não estiver atendendo essas expectativas combinadas com você, não pode ser novas também, né? Você fica à vontade e me avisa. Me avisa e aí eu tento intervir no processo aí de Perfeito. pós-venda para que o nosso combinado realmente seja cumprido lá. Entendi. Mas pelo nosso histórico, provavelmente isso não vai acontecer. Fica tranquilo. Então esse cliente ele não vai se sentir largado, abandonado. Me usou e joga fora, né? Agora conseguiu o que você queria. Não. Perfeito. Que você está explicando para o cliente que há um processo, que esse processo foi pensado no melhor para ele. Sim. Que eu veja bem qual é a rotina de alguém de vendas. Eu estou o tempo todo em visitas, ou em ligações, ou em videoconferência, e às vezes, e durante esses processos, eu não consigo ver as suas demandas. Claro.
A equipe do pós-venda, não. Eles estão lá só Ela para está o isso. tempo todo, a sua demanda chegou, já tem alguém olhando. Mas também cuidado para não gerar uma expectativa acima do factível do pós-venda. Então, vê bem, olha, pode ser que a tua mensagem não vai ser lida em tantos segundos, em tantos minutos, mas fica tranquilo, que você vai ser atendido. Pode não ser naquele momento e tal, mas E você sabe, o Domingo, nosso... Ah, como é que eu sei isso? Pelo nosso histórico. sim, e hoje tem soluções, eu vou dar um exemplo meu, Sim, nós temos uma empresa que faz licenças obrigatórias, a sim, firma Ford, você conhece, sim, excelente. Sou é cliente, cliente, sou um heavy user, um review, sou cliente há muito tempo, de e muitos casos, e recomendo. a gente Eu atende, que recomendo. bom, a gente atende muitos órgãos e muitas licenças de cada órgão, Sim. né? Então, Municipais, estaduais, estaduais, federais, federais excelente. e todos os órgãos reguladores. Sim, Temos um sistema que antes de eu entrar, a gente faz uma pesquisa profunda, não entra se não tem futuro. Então a gente já fala para o cliente, olha, eu nem vou te vender porque você vai dar com a cara na porta. Enfim, mas eu estava com esse problema. Por quê? Porque na hora que a gente está fazendo o diagnóstico, a gente visita a empresa, a gente levanta documentos e tudo mais. E o cliente fala, pô, cadê o vendedor que me atendeu? sim. Né? E o que a gente fez? Isso é um exemplo de que você não precisa reinventar a roda. Tem que ter uma passagem de bastão, Não, mas olha que né? interessante. Bacana. Nós criamos grupos no WhatsApp, Sim, onde eu tenho a executiva da conta, que é responsável pelo processo de elaboração. sim. Nós temos alguém que dá suporte a ela. Nós temos o vendedor que fez a venda. E ainda uma quarta pessoa que cuida da qualidade. Cada cliente tem um grupo de WhatsApp? Cada cliente tem um grupo do WhatsApp. Maravilha. Então, o cara que vendeu, que Eu ganha... tenho esse grupo de Você tem WhatsApp. o seu. Eu tenho. Você tem Eu o tenho. seu. Eu tô falando bobagem aqui. Você Eu tem tenho o esse seu. grupo, verdade. Então, o que acontece? A pessoa... E olha, a dona da empresa tá nesse grupo, que é a mãe do Emílio, Dona Célia, E ela, teoricamente, deveria ali ficar só olhando, mas ela não se que contém, é uma ela... especialista em documentações. Exato. Eu tenho uma holding familiar de imóveis. Então, imóveis envolve um monte de coisa, né? Qualquer mudança que você faz. Olha, momento merchan, hein? Merchan. De graça, hein, Dona Célia? Depois a gente manda o boleto pra Dona Beleza, Célia. vamos mandar aquela cena. Então você faz alterações no seu imóvel, essas alterações precisam ser atualizadas, essas plantas têm que ser comunicadas, Perfeito. há mudanças em IPTU e tal. Se você não fizer tudo isso, você vai deixar um monte de encrenca para os teus herdeiros aí. Exato. Então eu fiz isso com todos os meus imóveis, Legal. né? A firma Forte revisou todos os meus imóveis, o que estava certo, o que não estava. Aproveitamos a lei do puxadinho, né? Da prefeitura Exato, local e assim exato. por diante. E olha que coisa importante. E ela, no momento da venda desses serviços, ela gerou uma expectativa adequada em mim. Domingo, tem coisas que dependem da firma Forte, Perfeito. tem coisas que dependem de órgãos municipais, estaduais e federais, e a gente sabe que nem sempre isso funciona 100%. Então, ela já ajustou a minha expectativa. Então, tem demandas que eu já paguei, ainda não foram entregues, mas alguém do pós-venda assim, da firma Forte já me informou Com certeza. onde está parado, por que está parado e não está parado na firma Forte. É um órgão municipal, mudanças, diretor de obras, ficou 6 meses sem ter um diretor de obras, enfim, coisas... Não, essa é a parte difícil, porque É. depende de nós e a gente... Mas a minha vai- expectativa, ela estava alinhada. Ok, os direitos estão garantidos, tem o protocolo lá que eu protocolei informado. antes. Então, olha como é importante um exemplo concreto de que a geração da expectativa adequada evita problemas de pós-venda e intenções de cancelamento. Se eu não fosse adequadamente orientado, ela poderia ter perdido essa venda lá atrás. Em último caso, sim, mas olha, como é uma questão estrutural dos municípios, estados e União, eu poderia não ter comprado os serviços da firma Forte e ter comprado de um outro, mas o problema eu teria do mesmo jeito. Sim. A diferença é que na firma Forte ela me avisou disso, foi tudo Perfeito. explicado. Domingo, essas questões têm que ser resolvidas. O caminho aí. Tem outro caminho? Tem. Você vai nos poupa-tempo da vida aí. Alguns funcionam bem, é verdade. Mas existem os meandros do serviço público que você não consegue. Você tem tempo para isso? Ok. Você quer pegar fila?
E não é só isso, Enfim. qualquer erro que você faça, você tem que fazer de Isso. novo. Então, mas olha a diferença. Então, assim, um bom trabalho de geração de expectativas no processo de venda e que teve uma continuidade adequada no processo de pós-venda, fez com que eu, em momento algum, tivesse a intenção de cancelar. Não, e a gente resolveu o problema, Domingo. É isso Porque aí. a minha mãe, ela é uma pessoa bastante apaixonada por que ela Sim, faz, sem dúvida. então ela... Até eu brigo com ela, né? Porque às vezes ela começa a trabalhar sem o cliente ter fechado ainda, né? Porque já Sim. começa a querer resolver, já liga para outra, não, calma. Cada É coisa no aquela seu questão tempo. de definir quando é que começou a venda. E ela já começa a entrega e a venda nem foi Nem foi concluída ainda. concluído E o cliente ainda. depois pode nem pagar, nem querer pagar, Exatamente, né? acontece, às Sim. vezes até por má intenção. Mas a gente resolveu o problema, um problema que a gente tinha de alguns clientes falar, pô, cadê a Célia? Cadê a pessoa que me vendeu? Né? E agora a gente... E eu, por essas e outras, eu já indiquei vários Sem clientes para a dúvida, Célia. sem dúvida. Então, você falou uma coisa muito importante. Alinhar as expectativas com o cliente, antes até dele fechar o contrato com você, porque nós falamos isso no episódio anterior. Eu sou contra a venda a qualquer custo. Sim. Na vende, depois a gente vê o que a gente faz. Você já deve ter ouvido muitos vendedores... Até porque ela dá prejuízo. Exato. Se não fosse por uma questão de honestidade, que já seria Não é uma venda. motivo para você não fazer uma venda de qualquer jeito. Então, pelo menos por pragmatismo, saiba, a venda de qualquer jeito dá prejuízo. Dá prejuízo. Então, O nível de cancelamento não seja altíssimo. burro, né? Não seja burro. Se você não é tão honesto assim, não seja burro, mas o Exato. ideal é que você seja honesto e inteligente. Inteligente. Então, eu sou muito a favor da venda consultiva, né? No caso de quem precisar disso. Mas eu acho que ninguém vende nada. É a outra pessoa que decide comprar. Sim. Né? E é bem diferente. Nós, infelizmente, alguns nichos que eu já trabalhei, por curso de inglês, cara, é uma lavagem cerebral. A forma velha Claro de que vender. existem os bons, os Não, que existem trabalham os bons direitinho, e sim. existem quem está já se modernizando. Sim. Mas a técnica de venda do curso de inglês e outros nichos também é uma técnica até uma coisa agressiva, né? E o inglês, no caso eu estou falando de inglês porque eu tenho alguma informação. Cara, você está no 5º ano e você não está falando inglês. Né? Então, assim, esse é um mercado As que quebras mudou de muito. expectativas. Porra. Então, mas é importante deixar claro assim, olha, são departamentos diferentes. Arruma teu marketing para atrair lead bom. leads bons que tenham aderência com o perfil que você consegue atender, gerando expectativas adequadas. Uhum. Na hora de vender vai ser mais fácil, Perfeito. porque você vai estar alinhado com as expectativas geradas, é mais fácil. Então não vai ter frustração no processo de venda, Perfeito. porque ele imaginou uma coisa e é tão diferente isso, então o nível de conversão tende a ser maior. Legal. Mas a gente ainda vai falar aqui sobre vendas, conversão em outros episódios muito bom, e tal. Muito bom. Definida a venda, a partir de agora virou cliente, imediatamente começou o processo de pós-venda, tudo bem alinhado e assim por diante. Uhum. Mas, ainda que tudo isso seja feito de uma forma perfeita, ainda assim haverá momentos de intenção de cancelamento. Exato. E nem toda intenção de cancelamento é motivada porque houve problema com expectativa no marketing, na vendas ou mesmo pós-venda. Não, pode ter problemas outros, o cliente está falindo, ele está fechando tudo, ele está encerrando a empresa por motivo de saúde, não tem sucessor. Tem vários potenciais motivos. Então, primeira coisa, falamos lá atrás, tem que ter um titular lá. Esse titular tem que ter um perfil de vendas. Como ele vai ter perfil de vendas, o ideal é que ele tenha um treinamento adequado para esse tipo de venda, que é a venda mais difícil que tem. Uhum. Porque a venda para quem já é cliente e está no momento de crise, não está nada feliz muitas vezes, enfim. A forma de remunerar, não é obrigatório pagar comissão por sucesso para essa pessoa. Você pode ter um bom profissional fazendo retenção de cancelamento, com perfil adequado, treinamento adequado, com a mensuração adequada, e que ele ganhe um salário fixo. Pode ser mas ele pode ter metas também.
né? Vamos falar de metas também, assim, no processo de Aham. retenção de clientes. Mas você fala, Domingo, mas alguém só vai fazer alguma coisa porque tem prêmio, porque tem comissão, porque tem meta? Não. Ele faz também para preservar o emprego dele. Se o combinado foi salário fixo para atingir determinados objetivos de retenção de cliente ou outra coisa que Uhum. você queira, o combinado é esse, então não precisa necessariamente ter comissão. Comissão ajuda, ter um variável por sucesso, assim, por resultado, Uhum. não é por esforço. Desempenho é outro papo. Uhum. Você tem que ter indicadores também, não só para retenção de clientes, mas para venda, pós-venda e tal, Perfeito. para ver esforço, para ver outros indicadores assim de desempenho. Mas tem que ter um indicador que meça o resultado que você quer também. Aham. Então, já nessa linha assim de. Então, assim, a pessoa tem que ter um perfil, tem que saber que é titular, Uhum. porque às vezes o cara é assim, você escolheu alguém que ele é o titular assim de retenção de cliente, quando alguém levantar a mão e falar que quer cancelar ou reduzir, tem que acionar fulano. Às vezes nem o fulano sabe disso. Uhum. E os colegas também não sabem. Então, na hora de direcionar, perde-se muito tempo. Uhum. E, de novo, é a história do socorrista, né, o paramédicos de rodovia. Um segundo pode fazer muita diferença entre Perfeito. você ter sucesso assim na retenção ou não. Então tem que ser rápido, não pode ter dúvidas nisso. Chegou, todo mundo já tem que saber o que tem que fazer. Uhum. Olha, alguém está falando aqui que quer cancelar. Todo mundo já tem que saber o que falar, quem é que vai dar o combate. Enfim, se você vai querer já dar o combate na hora sem um preparo, ou se às vezes é melhor ganhar um tempo, olha, vou te ligar de volta, blá 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 e tal, não sei o quê. E nesse meio tempo, puxa o histórico do cliente lá, não Perfeito. sei se você tem um CRM ou planilha Excel, funciona também. Uhum. Vamos olhar o histórico desse cara. Histórico de uso, tá? É cliente desde quando? Uhum. Né, que plano ele contratou, que produto ele contratou, quantos por Quanto cento tempo ele do está que na ele consome, casa? quanto tempo ele está na casa, ele tem pago os boletos pontualmente, ou não pagou nada, tem muita coisa em aberto. Quem é que comprou, quem é que usa, quem é que assinou, quem é que paga, Uhum. enfim, então, quais eram as dores desse cara, por que que ele virou cliente? Então você tem que rapidamente fazer um mini dossiê desse cliente e falar: bom, Que eu faço com isso aqui, né? procuro quem, falo o quê, eu não posso deixar de dar uma satisfação por quem me ligou. Uhum. Porque, vê bem, talvez não seja essa pessoa que eu vou ter que vender Mas é o a porta-voz. permanência, mas essa pessoa está aguardando um resultado. Então, um erro comum, eu já vi isso. A pessoa fez parcialmente certo. Olha, ligou lá sei lá, assistente do não sei o que dizendo que quer cancelar. Gente, ela não tem autonomia, ela não tem o perfil, não foi ela que comprou, não foi ela que assinou, não é ela que usa, ela é uma mensageira. Então tem gente que comete esse erro. Ligou a Maria lá que quer cancelar. Todo o foco na Maria. Gente, quem é Maria? Uhum. Qual o cargo da Maria? A Maria comprou lá atrás? Não, não foi ela que comprou. Ela quem usa? Não, também não é ela que usa. Ela que paga? Não, também não é ela que paga. Ela que assinou o contrato? Também não é. Então quem é Maria? Uhum. Pode ser alguém importante, pode ser a filha do dono que assumiu agora, ela que tá mandando em tudo lá. Uhum. Tipo assim, ela pegou o bonde andando, Uhum. ela, né, as informações que ela tem para chegar a essa conclusão, sei lá, ela só tá Uhum. vendo um lado da história, eu preciso entender o lado da história que ela conhece para eu tentar mostrar o outro lado da história. Ou às vezes a Maria, gente, ela é uma estagiária que alguém falou, olha, Liga lá. liga lá e cancela. Pronto, aí vai você. Isso me lembra uma experiência, a gente fazia vendas em feiras comerciais, né? Então passava lá visitantes que iam no teu stand, visitantes que passavam no corredor. Você, Aham. você que já foi numa feira comercial, eu era esse vendedor que muitas vezes é visto como o chato. Isso se Uhum. ele não tiver limites. A gente era treinado para ter limites. Então eu me lembro lá que o dono da empresa, o cara era um gênio de vendas, mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Ele, para nos dar o exemplo, tá vendo? Olha, tá passando um visitante, vai lá e aborda o visitante, né? Porque os vendedores ficavam preguiçosos ou tímidos, sei lá, ou com Aham. medo, né? Aham.
E também você não deveria abordar alguém que está olhando o outro stand, por uma questão de ética. Claro. O visitante está olhando o outro stand, eu não vou lá abordar esse cliente para vender o meu produto. Bom, mas o cara está passando no corredor, não está olhando nada, eu falo, oi, bom dia, boa tarde, né? Conhece o meu produto? Enfim, tinha todos uns paranauês lá para vender. O dono da nossa empresa, né, que Deus o tenha, é um gênio, enfim, um empresário maravilhoso, sabia tudo de vendas, mas naquilo ali ele cometeu um erro que foi até engraçado. Ele, para mostrar para a gente a pegada, para dar o exemplo, ele abordou alguém que estava passando lá e já saiu matracando os produtos. Gente, a pessoa não tinha nada a ver, era uma pessoa muito humilde, jamais teria perfil para comprar. Então, antes de você gastar todo o teu latim, o teu argumento, né? Antes de atirar, né? Vê com quem você está falando, gente. Às vezes você está falando com a pessoa errada, vai gastar vela boa com defunto Calibra a ruim. mira, Bom, estuda o então ambiente. é importante definir isso. Mas, de novo, tá com a pessoa com o perfil certo, bem treinado, todo mundo já sabe. Ó, alguém falou de cancelar ou reduzir o plano, passa para o ciclano. Perfeito. E esse ciclano já sabe que ele tem que olhar um Que ele vai histórico, o dizer, que ele vai né? dizer e tal. Bom, e sabe que corre contra o tempo. Bom, esse cara tem que ter indicadores que meçam o trabalho dele. Então, um dos indicadores são indicadores de desempenho, tá? Quantas intenções de cancelamento total ele recebeu no mês? Perfeito. No mês, no dia, na semana, enfim, no ano, você consegue ver tudo. Então, quantas eram intenções de cancelamento total, quantas eram intenções de cancelamento parcial? Você tem que saber o que é uma coisa, porque são coisas diferentes. Bom, quais são os principais motivos de intenção de cancelamento total? Quais são os principais motivos de intenção de cancelamento parcial? Bom, qual é a autonomia que esse cara vai ter também, né? Então, há quanto tempo ele demora para abordar? A partir do momento em que o cliente manifestou essa intenção, primeiro verbal, depois formal, você tem que pedir, né? Falamos isso também no episódio 1. Então, é muito importante que essa pessoa que vai fazer a retenção de cancelamentos totais ou parciais, que ela tenha também indicadores para medir o desempenho dela, indicadores de desempenho e indicadores de resultado. Bom, então você tem que medir quantas intenções de cancelamento total e quantas intenções de cancelamento parcial essa pessoa recebeu por dia, por semana, por mês, por ano e assim por diante. Bom, e qual foi o índice no mínimo, ter esses dois indicadores? Quantos casos ele recebeu e quantos que ele foi bem sucedido? Existem softwares que gerenciam isso, Domênico? Eu não conheço, para falar a verdade. Eu não tinha um software que gerenciasse, mas eu acredito que tenha, sim. Legal. Mas tem que ter, no mínimo, ali uma planilhinha Excel, tantas intenções disso e quantos que ele converteu. Entendi. E você tem que conceituar também o que, né? Falamos disso também assim no episódio 1 aqui do podcast MVP, mas acho que vale a pena falar de novo. Você tem que definir o que é uma intenção de cancelamento, né? Tem que formalizar isso. E também quando você consegue convencer o cliente a não mais cancelar ou não mais reduzir, isso também tem que estar conceituado. Quer dizer, se ele pediu cancelamento ou redução do plano por escrito, essa desconsideração da intenção de cancelamento ou da intenção de redução de plano tem que ser por escrito também. Você tem que ter um segundo documento ali. Documentar aquilo, né? Exatamente. Enfim. Então tem que estar claro. Então é como uma venda. Então esse profissional titular que vai ser responsável por todas as intenções de cancelamento, intenções de redução, ele tem que ser mensurado dessa forma, tem que estar tudo conceituado e ele tem que ter feedback sobre isso também. Bom, ainda que essas intenções de cancelamento e intenções de redução de plano não ocupem o tempo dele todo. Então, esse é outro ponto importante também. Então, vamos lá. Mede os indicadores, no mínimo isso, quantas intenções ele recebeu, quantas ele teve sucesso. Aí você vai ver qual é o percentual de sucesso que ele tem.
Então, e aí você, né, cabe ao gestor, se a empresa for pequeno, o dono, analisar esses números. Falando, cara, ele está com 15% em média de sucesso nas retenções de cancelamento totais e 10%, né, nas retenções de intenções de cancelamento parcial. Isso é razoável, isso é bom, isso não é, mas veja bem, olha, você está diminuindo o ralo da tua empresa em 10 ou 15%. E se são clientes recorrentes, opa, isso tem um valor. Esse cliente vai ficar na tua empresa mais 6 meses, mais 1 ano, mais 10 anos. Aí está o LTV, né? Quanto tempo ele está dentro da sua Exatamente. empresa, né? Então você tem que ter isso em mente. Mas ainda que sejam vendas pontuais, é um cliente que compra de vez em quando da tua empresa, é importante que você tenha também esse processo de tentativa assim, de retenção, porque tudo bem, não é recorrente, mas podem ser valores pontuais interessantes. Então, se eu conseguir reter essa venda pontual aqui, que ele está querendo cancelar, eu vou garantir que ele vá fazer futuras vendas pontuais também. Então, isso tem um valor também. Então, é importante que isso seja medido. Bom, então, dependendo do volume disso aqui, de repente vale a pena criar um modelo de remuneração dessa pessoa, um motivo de premiação. Bom, o que eu recomendo? Do mesmo jeito que você pode medir um vendedor, por exemplo, tá? Ele vende um contratinhos recorrentes de R$1.000 por mês, um ticket médio de R$1.000 por mês, e esse cliente fica na minha empresa em média 1 ano. Então, cada venda de R$1.000, eu estou falando de R$12.000 de receita que cada venda, em média, significa para mim. E eu vou dar uma meta para esses vendedores. Então, cada vendedor tem que vender por mês X mil reais de receita adicional recorrente oriunda de novas vendas. A mesma lógica vale para retenção de clientes. Cada cliente que ele reter é como se fosse uma venda. Então, você pode dar uma meta para ele de percentual de conversão. Olha, eu preciso... Para você bater 100% da tua meta aqui de retenção, você precisa fazer no mínimo 15%. 15% entre intenções de cancelamento e retenção é 100% da meta. Mas, claro, se você puder superar essa meta, melhor. Se você conseguir reter 50%, melhor. Você triplicou a tua meta, ou quintuplicou a tua meta conforme o valor da meta. Bom, o mesmo vale para retenções parciais. Puxa vida, o cara tinha um plano lá de R$1.000, queria reduzir para 500. Você evitou que esse cliente reduzisse o plano, você salvou uma receita de R$500 recorrentes. Então, isso vai para o teu quadro de vendas também. Então, você pode dar uma meta para ele de percentual de retenção, ou você pode dar uma meta para ele de dinheiro retido. Receita recorrente retida. Então, assim, é maravilhoso isso aqui, porque você vai poder... Isso está envolvida com o resultado efetivo do negócio. E digo até mais, e se na carga horária dele essa atividade não ocupa todo o tempo, qual outra atividade poderia complementar essas horas de ociosidade aí? Para não fugir muito do que ele faz, que é retenção de clientes, você fala o seguinte, poderia dar uma outra atividade. Sei lá, às vezes a outra atividade não tem nada a ver com retenção, aí ele vai perder embocadura. Sim. Então, assim, já que o que ele faz, retenção de cliente, é uma venda, só que o número de casos não ocupa a carga horária dele toda, sugestão, dá para ele uma base de ex-clientes de toda a vida da empresa, todo mundo que já foi cliente um dia e que cancelou e tal. Tirando aqueles que foram cancelados por inadimplência, por fraude, porque esses daí é outro departamento. Por fraude, você não vai querer trazer um fraudador de volta, então tira desse rolo aí. Inadimplentes tem a ver com cobrança, então também tira esse cara daí também, porque é trabalho de cobrança, cobrar essas dívidas antigas. Mas todo cliente que cancelou por motivo atendimento, preço, concorrente, oferta melhor e tal, se a tua empresa existe já há alguns anos, deve ter um bocado de clientes inativos
né, Tem uma planilha em algum que lugar. eles pediram cancelamento e que lá atrás vocês não conseguiram reter. Uhum. Bom, não conseguiu reter lá atrás, mas, meu, passou um tempo já. Tentar de novo. Esse cara trocou você, às vezes, por um outro concorrente, achando que o outro concorrente ia ser melhor, quebrou a cara, mas ficou com vergonha de voltar e pedir pinico para você. Sim. Então, mas se você for abordá-lo, talvez, olha, lá atrás. Então, pode ser uma boa opção de atividade secundária desse titular da retenção de clientes. Legal, muito bom. Claro que a prioridade é ligar, é trabalhar as retenções que estão chegando agora, porque essas estão quentinhas, você está correndo contra o tempo, como a gente falou. Mas está sobrando tempo. E outra coisa, é a venda mesmo, é pipeline. Puxa, eu fiz uma proposta para o cliente continuar cliente, não cancelar, não reduzir, ele não me mandou nada de resposta, vou ligar para ele. É processo de venda. Venda como existe lá atrás para trazer cliente novo. Mais difícil ainda, sempre bom lembrar. Mais difícil. Então, de novo, não cometam esse erro que empresas põem pessoas com perfil administrativo ou com perfil muito atendimento, muito bonzinho. Ultimamente, sabe o que eu tô recomendando? Sim. Do porteiro ao presidente, lembra que a gente falou disso? Todo é o mundo título vendedor. Do livro do meu amigo, um ex-vendedor da minha equipe, promovemos a supervisor, na época, William Caldas, em Belo Horizonte, que é um dos melhores palestrantes de vendas do Brasil. Que legal. Um dos melhores, faz eventos no Brasil todo. Plenamente, para mim, desde do porteiro ao presidente, todo mundo atende, todo mundo vende. Esse é o livro do William. Perfeito, é isso. William Caldas. É isso. Uma empresa não nasceu para executar aquele serviço, ela nasceu para vender aquilo que ela faz. É isso daí. E essa venda que você está falando é a mais difícil, porque o cara já está bravo. Sem dúvida. Já quebrou a cara, já falou, pô, que besteira que eu fiz. Você está correndo contra o tempo. Tem aquela questão que eu falei que eu senti da empresa que você fica decepcionado. Porque quando você compra, a compra acontece, olha que legal isso. A compra gera um impulso elétrico no cérebro, que é o mesmo impulso elétrico do prazer. É na mesma região, gera as mesmas dopaminas. A venda, o sim. O cliente sente isso. O cliente, quando diz sim para uma beleza, ele sente esse prazer. Ele sente um prazer que vem do mesmo lugar de um prazer sexual. Poxa, que bacana. Vem do mesmo lugar de prazer. Ele sente prazer. Eu achava que era só o vendedor que sentia isso. Por isso que tem gente que é viciada em compras. Sim. Porque ele quer sentir aquele prazer do momento que ele fala, vou levar. O cliente tem prazer em comprar, mas o cliente não tem prazer em lidar com o vendedor. Não, Se ele te enxergar como um vendedor normal, padrãozão. Dizem que não gostam de vendedores, né? Isso dá para fazer um episódio falando disso. Vamos falar disso. Mas o que eu estou dizendo assim, o cliente gosta de comprar. Sim. Ele às vezes não gosta do vendedor, que não é um bom vendedor. Se ele estiver enxergando nessa compra uma conexão com a solução de um problema, a solução de uma dor, de uma necessidade. Legal, bacana. E aí a hora que ele fala, porque tudo é uma balança, né? A decisão de compra, você só tem duas, ou sim ou não. E nessa balança chega uma hora que pesa o sim. E ele fala, tá bom, vou levar. Essa sensação gera um monte de prazer dentro dele. Aí na hora que ele vai receber, não é aquilo, isso gera uma decepção tremenda. Então essa venda de pegar vender de novo para quem está chateado, para mim é a venda mais difícil. Sim. Né? E eu queria deixar aqui, nós estamos com... Nosso tempo está cada vez mais curtinho. Mas vamos usar os minutinhos. Vamos. Eu não queria deixar de te perguntar uma coisa. Sim. Domingo, a pergunta que não quer calar. Sim. Todo cliente precisa ser retido? A gente chegou a falar um pouquinho disso no outro, e começamos a responder, mas é um assunto que vale a pena, isso é muito importante, de fato, aprofundar. Em princípio, como regra geral, todo cliente que manifesta intenção de cancelamento, no mínimo, alguém da tua empresa tem que perguntar para ele, mas qual o motivo? O que houve? O que a gente pode fazer para... Até para buscar melhorar internamente. Exatamente. Enfim, independente disso. E vamos falar mais sobre como abordar um cliente que quer cancelar. Enfim, legal. Tem muito assunto, gente. Retenção de cliente é uma universidade. Eu nunca vi no Brasil, posso estar enganado, né? Se tiver alguém
alguém com um trabalho mais profundo que isso me fale, mas eu não tenho achado muita coisa sobre retenção de cliente. Não tem muito glamour Sim. em falar de retenção de cliente. Marketing, geração de leads, marketing digital, conversão, funil, venda consultiva. Tudo isso tem mais glamour do que retenção. É um erro, é um ralo. Alô, Nossa, empresários, é um gestores. erro tremendo. Como diria comandante Rolim, fundador, né, saudoso fundador da TAM, o melhor jeito de ganhar dinheiro é parar de perder. Sim. Então fecha o teu ralo, diminui o teu ralo também. Sendo que o cliente Investe satisfeito... um pouco mais de tempo, de energia, de dinheiro mesmo, Sim. na retenção de clientes. E o cliente insatisfeito, né, Domingo, ele fala mal de você. Sim. Ele fala, eu fui lá... Por exemplo, se minha situação não se resolver, eu vou virar um profissional de falar mal dessa empresa que não me atendeu. Sim. Eu já decidi que eu vou fazer isso. Por uma questão de respeito mesmo comigo Sim. mesmo, entendeu? Não é pelo dinheiro. E até com os outros, né? Até com A os gente outros. muitas vezes reclama de um cliente e vai até as últimas consequências, não é nem por nós mais. Eu não quero, por uma questão de cidadania, eu não quero que outras pessoas, outras empresas passem pelo que eu passei. Sim, sim, é Esse verdade. cara mexeu com a pessoa errada. Mexeu com a pessoa errada. Perfeito. Enfim, então, mas falando assim de retenção. Então, em princípio, você deve, no mínimo, perguntar por que ele quer cancelar, o que a gente poderia Pra fazer para todos os que reverter. pedirem. É para todos, como regra. Mas acho que vale a pena olhar o histórico de cada cliente também, Perfeito. gente. Você tem um cliente problemático, ele tem um histórico, ele ocupa a tua equipe toda, ele estressa a tua equipe toda, ele é muito grosseiro com a tua equipe toda. Aham. E eu fui gestor de atendimento, eu sempre dizia, olha, não continue uma conversa com um cliente que está falando palavras, Tá te xingando. palavrões e ofendendo a tua honra e a honra da empresa e tal. Então você diz, olha, desculpa, eu entendo. Enfim, deixa ele falar um pouquinho, mas aí o próximo passo é dizer para ele assim, olha, o meu procedimento, essa ligação está sendo gravada, só de falar que a ligação está sendo gravada, ainda que não esteja, já faz o cliente maneirar um pouco do outro lado. Uhum. Né? Você não deve obrigar que teus funcionários ouçam os piores absurdos e também não, Sem dúvida. né, enfim, não façam nada. Olha, então eu tenho o dever de te dizer que essa ligação está sendo gravada. Eu entendo a tua irritação, o teu desabafo, Aham. mas eu tenho orientações expressas da minha chefia que eu não posso continuar um atendimento nessas condições. Então, eu peço só, por favor, né, que a gente volte a conversar normalmente para eu voltar a te atender, entender o que houve e resolver para você. Perfeito. Às vezes isso aí resolve o problema, o cliente se acalma e vê que é o melhor para ele Uhum. que ele pare, porque senão ela não vai poder continuar. Perfeito. Enfim, então acho que vale a pena isso daí também, esse ponto. Tem muitos que desligam na sua cara. Se você... Não tô falando... Eu nunca vou falar para você ser sem educação, xingar, qualquer coisa assim. Mas às vezes você tá chateado. E às vezes você fala, pô, já te falei, já te expliquei a situação para 5 pessoas. Você é a 6ª pessoa e eu vou De te novo, explicar não de deveria. novo. Se você tem um CRM e você... Nossa, um assunto puxa o outro, né? Então, o gestor, o dono, tem que assegurar, se você tem um CRM. Se não tiver CRM, gente, planilha Excel, né? Papel de Com um pão. campo onde... ou se não tiver papel de pão e assim por diante, para que todo mundo que atender o cliente registre ali Claro. esse contato, para que a outra pessoa que for atender Sim. leia aquilo que está escrito e não vá perguntar tudo de novo para o novo. cliente, porque aí a tua chance de reter um cliente, enfim, ela é muito menor. Então, já concluindo, temos só mais um minutinho praticamente aí. Ó, vai Então, ficar pro próximo episódio. isso. Não necessariamente, No talvez para o próximo, próximo ou nos nos próximos. próximos. Vamos falar de retenção de clientes. Não só de retenção, mas eu quero que você nos dê o passo a passo para quem quiser Sim. ter um departamento, ou ter uma ilha, ou ter uma pessoa, como você nos ensinou hoje. Mas eu quero que você mergulhe fundo mesmo e nos conte, né? A sua experiência, o que você fez que funcionou Sim. e E virou tem uma cliente que diferença. não vale pelo histórico, não, né? Nós vamos continuar Respondendo, aí. Nós vamos não continuar vale a aí. pena gastar mais dinheiro tentando reter, porque, Você enfim, sabe que por eu N entendi motivos ele depois não é de um interessante. tempo, Domingo, que um não às vezes vale mais que 10 sims. Sim. E eu Sim. acho que nesse caso também, né? Saiba demitir clientes também, a gente volta a falar nisso. Legal. Tem cliente que ele vai te levar à ruína, Sim. enfim, né?
Eu tenho amigos que passaram por isso e tal, então tem boas lições. Nem todo cliente é interessante vender e nem todo cliente é interessante manter. Bom, próximos episódios, isso aqui logo logo vai estar no canal do YouTube aí, canal MVP, Legal. Marketing, Vendas e Pós-Vendas. Vamos falar muita coisa sobre venda, pós-venda, retenção, vamos, enfim, Legal. cross-sell, upsell e tudo mais. Ó, no próximo, nós vamos continuar o fluxo Sniper. Nós paramos no I, então nós falamos do S, que é o Search. Sim. Nós falamos do N, que é o Naming. Nós falamos do I, que é o Internalize, né? Sim. Nós temos mais 3 letrinhas para falar. O domingo é que vai me entrevistar e me perguntar as coisas e também, de repente, chamar... ter dúvidas que você que está nos assistindo também tem. Eu quase derrubei aqui o microfone. Então eu queria agradecer você pela sua presença, pela sua audiência. Se você está vendo esse documento, esse arquivo agora, esse vídeo agora, queria agradecer você, domingo. O tempo sempre é curto, porque a gente tem um monte de coisa para falar. Eu, particularmente, sou fã do seu assunto. Eu acho isso... Amém, igualmente. Eu acho que isso tem que ser extremamente divulgado. O empresário brasileiro é ruim de pós-venda, né? Você é um cara que... Mas pode ficar bom também. Não, tem que ficar bom. Tem que ficar bom. E você, para mim, é o cara que mais entende desse assunto. Amém. Então, eu espero que você que está com a gente aí aproveite bastante esse podcast de hoje. Vai vir mais coisa. E mande suas dúvidas. Do que você quer que a gente fale? O que você quer que a gente fale na área de marketing, na área de vendas e na área de pós-vendas? Eu vou esperar o seu contato. E nos procure nas redes sociais, Domingo Martins Júnior, Emílio Hit Neto com 2 CCI. E 2 Neto, T's. de repente, uma dúvida que você não conseguiu mandar para cá. A gente não está fazendo, por enquanto, episódios ao vivo. Perfeito. Manda lá nas redes sociais, lá um direct, seja como for, Facebook, Instagram, Se quiser me LinkedIn. @superestratégico. E a gente tenta ajudar fora do ar também. Perfeito. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima.